Cesareia é o nome de duas cidades mencionadas na Bíblia no Novo Testamento. A primeira, e mais importante, é Cesareia Marítima, que era a capital da Judéia. Já a segunda é Cesareia de Filipe, que ficava ao norte do Mar da Galileia. Tanto Cesareia Marítima, capital da Judéia, quanto Cesareia de Filipe aparecem como pano de fundo de importantes eventos bíblicos que se deram durante o ministério terreno de Cristo e também no período apostólico. Então, conhecer um pouco mais sobre essas duas cidades é muito útil para uma melhor compreensão do contexto do Novo Testamento. Cesareia Marítima, a capital da Judéia, era uma cidade costeira do mar Mediterrâneo e ficava aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. A cidade também estava localizada a cerca de 48 quilômetros de Jope e 37 quilômetros do Monte Carmelo. Como capital da Judéia sob o domínio romano, Cesareia Marítima era uma metrópole romana. Ela servia de residência oficial tanto para os procuradores romanos, como Pôncio Pilatos, como para os reis herodianos. Por isso a cidade era repleta de majestosos palácios e edifícios públicos. Além disso, a cidade contava com um grande anfiteatro. Cesareia era uma cidade grande e suntuosa. Ela foi construída por Herodes o Grande. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao imperador romano César Augusto. Inclusive, a cidade de Cesareia havia um grande templo edificado a César, com enormes estátuas do imperador. Cesareia tinha uma população heterogênea e por isso era relativamente comum na cidade a ocorrência de conflitos entre judeus e gentios. Com uma posição privilegiada na rota de caravanas entre Egito e Tiro, Cesareia era um importante centro comercial. Além disso, a cidade contava com um importante porto que movimentava o comércio marítimo da região. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, foi em Cesareia que o rei Herodes Agripa morreu, comido por bichos. Atos capítulo 12, versículo 19 a 23. A cidade também é citada como o local onde Filipe, o evangelista, viveu com suas filhas. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Cesareia era também o lar do centurião Cornélio, que foi evangelizado pelo apóstolo Pedro, vindo de Jope. Atos capítulo 10, versículo 11. No mesmo livro de Atos, lemos que em Cesareia havia uma igreja que foi saudada pelo apóstolo Paulo no retorno de sua viagem missionária. Atos capítulo 18, versículo 22. Inclusive, Paulo desembarcou em Cesareia quando voltou de sua segunda e terceira viagens missionárias. Mas foi também em Cesareia que Paulo permaneceu preso por 2 anos. Ali ele chegou a evangelizar Festo e o rei Agripa. Atos capítulo 24, versículo 26. Por fim, foi de Cesareia que Paulo partiu rumo à cidade de Roma para ser julgado por César como cidadão romano. Atos capítulo 25, versículo 11. Cesareia de Filipe era uma bela cidade localizada no norte do Mar da Galileia, na região do Monte Hermon, aproximadamente. A cidade tinha uma beleza natural memorável. Ela ficava no sopé do Monte Hermon, com seus grandes rochedos, e tinha muita vegetação e abundância de águas, que incluía as nascentes do rio Jordão. Alguns estudiosos sugerem que Cesareia de Filipe era a cidade de Baal-Gad, que aparece no Antigo Testamento, Josué capítulo 11, versículo 17. Se isso estiver correto, então Baal era a divindade daquela cidade nos tempos veterotestamentários. Seja como for, mais tarde, os gregos começaram a adorar o deus Pan naquela cidade, e por isso era conhecida pelo nome de Panéias. Posteriormente, a cidade foi renomeada por Herodes Filipe, o tetrarca, em honra a César. A edição do nome Filipe servia justamente para diferenciá-la da outra Cesareia. Muitos estudiosos dizem que nos dias do Novo Testamento, a população da cidade era majoritariamente gentílica. De qualquer forma, Cesareia de Filipe era um centro importante da cultura grego-romana. Mais tarde, Agripa II retornou à cidade durante o reinado de Nero e lhe deu o nome de Neronias, mas esse nome praticamente não foi adotado por ninguém. Nos textos do Novo Testamento, Cesareia de Filipe ficou conhecida por ter sido o lugar onde ocorreu a importante confissão do apóstolo Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 13. Para alguns intérpretes, a região de Cesareia de Filipe também pode ter sido o local onde ocorreu a transfiguração de Jesus, Mateus capítulo 17, versículo 1 a 8. No tempo das cruzadas, a cidade de Cesareia de Filipe foi um cenário importante. Até hoje, as fontes daquela região são fundamentais para a agricultura no norte de Israel.
Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos.